Graça e a paz para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E eu já convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos o 19º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Salmos, de número 106. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Criador, Ele é tão amoroso e tão piedoso e compassível que o seu amor dura para sempre e espera que todos os que se desviaram, que se afastaram, voltem para Ele, para que Ele possa os proteger e os livrar de todo o mal. Porque também está escrito que quando o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, bem melhor dizer assim, que quando ele estava pregando para o povo, aquela multidão de pessoas, e muitos que estavam seguindo ele, não gostaram da sua pregação e foram embora, o abandonaram. Aí então ele olhou para os seus discípulos, os outros discípulos, e disse: vocês também querem ir embora? Querem me abandonar também, como esses daí me rejeitaram, me abandonaram, estão indo embora. Vocês querem ir também? Aí então Pedro olhou para ele e disse: para onde, Senhor, nós iremos? Porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós iremos te seguir até o fim. Nunca iremos te abandonar. Não vamos desistir do Senhor, não vamos. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito? Quem pode louvá-lo como Ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando libertares, liberta-me também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir e que eu tome parte na felicidade da tua nação. Aleluia. Glória a Deus. Na alegria daqueles que pertencem a ti. Vejam que não são todas as pessoas que querem pertencer ao Senhor nosso Deus porque não obedecem. Não obedecem. Ensinam
do jeito que pensam que estão certo, mas não estão. Por isso causa divisões, causam prejuízo no meio do povo de Deus. Nós temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes ele havia mostrado o seu amor por eles. E eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Sabe, o Senhor faz tantas as coisas boas para o seu povo, melhor dizer, para todos nós, e muitos no meio de nós não querem reconhecer que somente Ele é Deus e que abençoa toda a terra e que quer proteger e guiar e livrar do mal todos, mas nem todos querem ser protegidos, nem todos querem ser libertos e ser livres, porque não querem crer e nem acreditar e nem aceitar no seu Filho, o Messias, chamado Cristo Jesus. O rejeitam. E por não quererem obedecer, porque fomos criados para a obediência, para obedecer ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, obedecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E essas palavras vocês encontram lá no livro lá de Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 14 em diante. Então, mas eu vou pegar rapidinho o versículo do Eclesiastes para vocês verem que fomos feitos para obedecer o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Como eu falei, Eclesiastes, capítulo 12, o último capítulo do livro de Eclesiastes. Vocês podem ver, vocês vão lá, peguem suas Bíblias e vejam. Ele diz que nós fomos feitos para obedecer ao Senhor nosso Deus. Ouçam o versículo 12. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. O versículo 13. De tudo o que foi dito, a conclusão são estas. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E no versículo 14 ele diz que nós teremos de prestar conta a Deus de tudo o que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Então, meus queridos amados irmãos, e todos vocês que estão assistindo esse vídeo, ouçam com bastante atenção e procurem sempre tentar, sempre animar o povo de Deus, sempre tentar trazer os filhos do Senhor nosso Deus, aqueles que estão indo embora sem motivo, aqueles que estão desanimados, angustiados, tristes e abatidos. Vamos sempre procurar ajudá-los e trazê-los de volta para os braços do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso.
Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes eles havia mostrado o seu amor. Eles esqueceram que muitas das vezes o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, mostrou o amor dele por eles, pelo seu povo. E eles se revoltaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas para mostrar o seu grande poder, ele os salvou como havia prometido. Ele salvou o seu povo. Quando ele fez o mar se abrir, quando ele abriu o Mar Vermelho, e que quando o seu povo começou a marchar, quando ele disse, diga o povo, Moisés, meu servo, que o marchem, não pare, diga eles que marchem. Quando ele abriu o mar, que o povo começou a atravessar, os egípcios vieram, também entraram também pelo caminho, mas quando os filhos do Senhor nosso Deus atravessaram, ele fechou o mar e matou muitos dos inimigos do povo de Deus. Também não é nada difícil para o Senhor nosso Deus nessa época. Os meus inimigos e os teus inimigos, ele sabe como tratá-los com ele. Como tratar com eles. O Senhor Deus deu ordem e o Mar Vermelho secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. As águas cobriram os inimigos, não escapou nenhum. Então seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a ele. Mas logo esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. Eles não quiseram ouvir ao Senhor nosso Deus, não quiseram obedecer. No deserto eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote, dedicado ao serviço do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe, a inveja causa muitas coisas. Os invejosos são prejudicados, mas os filhos obedientes sempre prevalecerão. Então a terra se abriu e engoliu Datã. Então a terra se abriu e engoliu Datã, a Abirão e a sua família. Também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e queimou aquela gente má. Deus matou aqueles rebeldes, aqueles desobedientes, aqueles que se levantaram contra os servos do Senhor nosso Deus e aqueles qual não queriam obedecer às leis e os mandamentos do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Deus os eliminou. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo nojento que haviam feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito, por eles, por amor deles, para resgatá-los, para livrá-los, para trazê-los para fora do Egito. Eles esqueceram das maravilhas que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso fez. Que coisas extraordinárias Deus fez ali no Egito para salvar o seu povo e dar vitória ao seu povo. Que coisas espantosas fez no Mar Vermelho. Depois Deus disse que ia destruir os israelitas. Depois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso disse que ia destruir os israelitas. Porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus. Moisés sempre ele rogou pelo seu povo,
povo de Deus, ele rogou por ele, orou por eles, para que o Senhor nosso Deus mudasse de opinião, mudasse, tirasse a ira dele, para que a ira dele não caísse sobre o seu povo. Moisés, o seu servo, ele contendeu com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, pelo amor dos seus irmãos, e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável, tão boa e tão rica, tão cheia de minerais, de frutos ali, uma terra tão boa e rica. Eles não quiseram obedecer e nem entrar ali naquela terra de Canaã. Eles ficaram nas suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor lhes deu um aviso solene. Ele os faria morrer no deserto, espalharia os seus descendentes entre as nações pagãs, deixando que morressem em países estrangeiros. Depois o povo de Deus se ajuntou no Monte Peior para adorar o Deus Baal, o Deus nojento. E eles comeram da carne dos sacrifícios oferecidos a Deus sem vida. A um Deus sem vida, eles comeram o sacrifício do Deus Baal. Com as suas ações, eles fizeram com que Deus ficasse irado e foram atacados por uma doença terrível, porque abandonaram o nosso Deus Todo-Poderoso, que os tirou do Egito, que os livrou dos egípcios, para adorar um Deus nojento, um Deus chamado de Baal. E comeram os sacrifícios, se contaminaram, ficaram todos contaminados, e o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso os feriu. Mas Finéias castigou o culpado e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias, e as gerações futuras nunca esquecerão dela. Está falando de nós e daquele povo, que são as gerações futuras. Nunca esquecerão dos bem feitos maravilhosos do Senhor nosso Deus, porque homens de Deus vieram ao Brasil. Os Gideões internacionais vieram reunidos, unidos em um único propósito de fazer conhecido o Evangelho, a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso no Brasil. Eles vieram unidos. Eles não diziam, aquele irmão pertence a mim, foi eu que ganhei, foi eu que preguei para ele, ele vai me seguir. Não, nós somos seguidores todos de Jesus Cristo, o Messias, somos seguidores dele. Então, o único propósito dos Gideões internacionais vieram ao Brasil reunidos para fazer conhecido a palavra do Senhor nosso Deus no Brasil e nos quatro cantos da terra. Homens de Deus dedicados num único propósito, a união. A união, por isso que está escrito no livro de Salmos: bom seria que os irmãos vivessem em união. Seria como óleo precioso que desce pela barba de Arão e desce pelo cume dos montes. E de lá vem a bênção do Senhor. E também está escrito no mesmo Salmos, essas palavras é no Salmos 133. Olhe lá que vocês vão ver. E também o nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: bom e agradável, é bom e agradável que todos os irmãos vivam unidos. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Tem que estar unidos e não com brigas, com desavenças.
uns com os outros. E o nosso mestre, o Cordeiro de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Se você não for manso e nem espírito, se você não for manso e nem humilde, para você nada está certo. Então vamos lá continuar a leitura. Depois nas fontes de Meriba, o povo fez com que Deus ficasse irado mais uma vez. E quem sofreu por causa disso foi Moisés, o servo do Senhor nosso Deus, porque ele sempre intercedia. Ele sempre intercedia pelo povo, para que o Senhor nosso Deus não matasse aquele povo, para que o Senhor nosso Deus não ficasse irado demais e não permanecesse irado, para que não matasse aquele povo, os seus descendentes. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Eles não mataram os pagãos, como o Senhor Deus tinha mandado, mas casaram com aquela gente e imitaram os seus costumes pagãos. O povo de Deus adorou ídolos e por causa disso foi destruído. Eles ofereceram os seus próprios filhos e filhas como sacrifícios a deuses pagãos. Mataram aquelas crianças inocentes, os seus próprios filhos e filhas, como sacrifícios aos ídolos de Canaã. E o país se tornou impuro por causa desses sangue. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor, nosso Deus, ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Ele os abandonou nas mãos dos pagãos e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos. Eles ficaram sozinhos porque eles abandonaram o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Também o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso disse: eu não vou interferir, mas vou os deixá-lo sozinho, vou os abandoná-lo. Eles fizeram as escolhas deles, então, portanto, estão sozinhos agora. Estão à derivas e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles. Quando estavam aflitos, o Senhor nosso Deus veio e os livrou mais uma vez, porque eles pediram perdão, confessaram os seus pecados, seus erros, suas falhas, e o Senhor se comoveu e voltou para ajudar o seu povo. Por causa deles, Deus lembrou da sua aliança e por causa do seu grande amor, ele mudou de ideia. Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiros tivessem pena deles. O Senhor, nosso Deus, liberta-nos. Ó Senhor, nosso Deus, liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos e leva-nos de volta para a nossa terra. Assim nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus de Israel. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém, aleluia. Está falando com todos os povos da terra. Com todos, até com você, com todos os povos da terra, nos quatro cantos da terra, todos louvem ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Não seja como
os primeiros israelitas que foram desobedientes ao Senhor nosso Deus, mas mesmo assim eles pediam perdão, pediam misericórdia, pediam ajuda e socorro. E o Senhor nosso Deus, quando eles pediam ajuda e socorro e confessavam os seus pecados que estavam errados, eles pediam ajuda e socorro e misericórdia, e o Senhor nosso Deus voltava para eles de novo, porque ele tem muito amor pelo seu povo. E agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.